Saudações rubro-negras, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live no nosso canal. Então, hoje a gente tem vários assuntos para falar. O primeiro deles será a recepção de Diego Souza, a forma com a qual se deu essa recepção. A gente vai avaliar também o jogador dentro de campo, o impacto que ele pode trazer ao time, as coisas que porventura ele não tem mais em relação à última passagem no Sport lá em 2017. A gente vai falar também da nova contratação do Sport, né? Um volante. O Sport não oficializou ainda essa contratação, mas alguns veículos nas redes sociais já cravaram essa contratação. A gente vai falar quem é o jogador, vai mostrar aqui como ele atua. Eu vou falar também de algumas características principais dele, beleza? Mas eu acho que é um cara que obviamente vai precisar de um tempo aí para entrar em forma, tanto da parte do condicionamento físico dele, como da parte de ritmo de jogo também, já que ele não vinha jogando, mas com tudo isso na mesa, com tudo isso sendo resolvido, é um cara que eu acho que vai começar no banco de reservas, até por conta do que Wagner Love vem sendo na temporada inteira, mesmo as últimas atuações de Wagner Love não sendo boas, né? Mas Diego Souza eu acho que começa no banco de reservas. E aí, conforme o desempenho de Wagner Love, se esse desempenho permanecer do jeito que está, né, mais em baixa, ou se ele for suspenso, tiver alguma lesão, que eu espero que não tenha, Diego Souza pode assumir esse lugar. É um centroavante que tem uma característica diferente da de Wagner Love. Wagner Love é um centroavante com uma estatura menor do que a de Diego Souza. É um cara que trabalha bem dentro da área, mas também sabe trabalhar muito bem fora dela. A gente viu ao longo da temporada Wagner Love ali num grande círculo enfiar bolas para os laterais, tanto esquerdo como direito do Sport, trabalhar com volantes que vêm de trás, com o próprio Juba que joga um pouco mais avançado pela esquerda, dando vários passes como se fosse um camisa 10 ou até um segundo atacante, né? Já que quando a gente tem dois atacantes, joga no 4-4-2, por exemplo, e a gente tem um atacante mais de área e outro que circula mais, a função desse outro cara aqui é municiar, é ajudar a construir as jogadas para abastecer esse cara que é um pouco mais paradão, mais pivôzão, a finalizar a bola para o gol. Então Wagner Love tem essa característica, ele é um cara mais dinâmico que Diego Souza. Diego Souza hoje, nesse momento da carreira, é um finalizador, sobretudo em bolas aéreas, coisa que Wagner Love não tem nesse momento. Diego Souza é um cara que vai muito bem por cima, é um cara bem grande, tem uma boa imposição, ele se coloca muito bem na área, ele aproveita os espaços, então ele vai dar uma dinâmica boa também, mas em outro perfil de atacante. Então, se o Sport quiser substituir Wagner Love, por exemplo, durante o jogo por Diego Souza, o Sport vai ter outro tipo de abordagem no setor ofensivo. E creio também que os dois podem jogar juntos em recortes da partida. Por exemplo, um jogo decisivo em casa, o Sport empatando, precisando vencer, precisando de gols, o Sport pode abrir mão de um meia ou de um ponta e colocar Diego Souza e Wagner Love para preencher mais a área, para Wagner Love flutuar mais e abastecer um cara como Diego Souza, que tem uma finalização impressionante. Então, essas vão ser as características, esses serão os impactos que eu acho que Diego Souza vai dar ao Sport. Lembrando que nas últimas oportunidades dele no Sport, ele jogava como camisa 10, né? Muitas vezes. Ele era aquele cara que ficava atrás do centroavante, por exemplo. Em 2017 era ele aqui, André na frente. Em 2016, por muitas vezes, ele jogou com o Edmilson, com o Rogério como falso 9 também, quando o Rogério veio do São Paulo em 2016. Em 2015 com o André também, André sempre à frente e ele atrás. Então era outro momento de Diego Souza, era um Diego Souza mais dinâmico, mais rápido, né? Eu boto aspas porque ele nunca foi aquele cara muito rápido, mas ele sempre chegava nas jogadas, assim. Eu lembro de um gol contra o Fluminense, eu estava até vendo esse gol ontem para relembrar, né? Tava muito feliz, estou muito feliz com essa contratação. Eu lembro de um gol que o Sport está empatando com o Fluminense 1-1, a bola disputada no meio campo, ele coloca a perna, a bola escapa, o zagueiro ou volante sai primeiro que ele arranca isso no final do jogo, já ele arranca, chega na bola, arrasta, Diego Cavalieri vem, ele consegue driblar Diego Cavalieri e finaliza. Então foi um golaço, assim, pra mim é o gol mais bonito dele. Ele fez gol de bicicleta contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, fez de bicicleta contra o Campinense também, mas esse do Fluminense é muito impactante, porque basicamente ele arrasta
desde o meio campo, dribla o goleiro e faz o gol. Então era outro Diego Souza, não esperem esse Diego Souza, um cara mais rápido do que é hoje, com mais impulsão, com mais dinâmica. Diego Souza até um momento desse estava cogitando, se não viesse para o Sport, ia se aposentar. Então não esperem esse jogador com essa mobilidade tão grande. Vai ser um cara que vai trabalhar muito bem dentro da área e vai utilizar sempre as finalizações para dar gols ao Sport. Então, basicamente, sobre Diego Souza, desde a recepção até o que ele pode contribuir com o time, é essa a minha visão, beleza? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, adicionar mais alguma coisa, discordar de alguns pontos que eu estou fazendo, sempre comentem aqui embaixo, porque como eu já falei para vocês, isso aqui é um canal de debate, a gente vai conversar sobre o esporte sempre, beleza? Vamos para o segundo tópico que eu escrevi aqui, que é a contratação. Assim, a gente vai esperar a oficialização dessa contratação, mas Felipe Ferreira, mas eu chamo de Felipe porque ele sempre foi conhecido como Felipe, né? Desde os tempos de Fortaleza, estava no Goiás, estará chegando em Recife nos próximos dias, se já não tiver, mas principais repórteres aí já confirmam essa contratação. Primeiro volante, né? Camisa 5, estava no Goiás, passou, se eu não me engano, 8 anos no Fortaleza, desde os tempos sombrios ali do Fortaleza na Série C. Ele estava naqueles times que bateram na trave, conseguiu subir com o Fortaleza para a Série B, foi um dos principais jogadores no campeonato da Série B do Fortaleza, quando o Fortaleza subiu como campeão em 2018, se eu não me engano. E aí ele fez boas atuações na Série A também, era um dos principais jogadores do Fortaleza, mas no último ano, né, no segundo semestre do ano passado, foi escanteado, ficou no banco de reservas e aí no final do ano acertou sua transferência para o Goiás. É um jogador, na minha opinião, muito bom jogador. É um cara que tem um nível, por exemplo, aqui, para ilustrar para vocês, que no ápice dele, se ele puder dar tudo o que ele sempre deu na carreira, ele é um jogador de time de meio de tabela de Série A. Ele nem é jogador da parte baixa da Série A, não. Ele é jogador de times que compõem ali a oitava, nona, 10ª posição do Campeonato Brasileiro da Série A. É um cara que, obviamente, na minha opinião, é titular indiscutível do Sport. É o primeiro volante titular, melhor que Ronaldo por muito, melhor que Fabinho, assim, se Fabinho jogar como 5 também. Em relação aos próprios meninos aí, Fábio, Pedro, então Felipe é uma contratação que chega para jogar de titular, assim como, por exemplo, em 2019, quando William Farias veio para o Sport, né? Era Charles e Ronaldo ali, a dupla, eu acho, por muitas vezes. E aí, no segundo semestre, o William Farias chega como titular. Acho que foi capitão do Sport naquele acesso. E eu vejo o Felipe como essa mesma peça, assim. E eu acho que Felipe é mais jogador do que o William Farias no teto dos dois, assim. Eu considero o Felipe um bom jogador, trazendo algumas características dele aqui, sobre o tipo de jogo dele. É um cara alto, forte, que cobre muito bem os espaços, é um volante que cobre muito bem assim quando a defesa está um pouco desorganizada, ele se posiciona bem para interceptar passes, é um cara muito intenso na marcação, que rouba muitas bolas também, é bom no jogo aéreo, principalmente para disputar, né, segunda bola, primeira bola contra outros times adversários que porventura utilizem esse recurso. E com a bola na parte técnica, finalmente é um volante que sabe dar bons passes verticais, tanto curtos como longos. É um cara que sabe inverter muito bem o jogo. Se apresenta até indo ao último terço. Tem uma ligação, assim, uma ligação não, deixa eu pensar. Tem um senso de transição defensiva muito bom. Por exemplo, o Sport está atacando, o Sport perde a bola lá na frente. Antes que o time adversário inicialize a sua transição ofensiva, ele já calcula o tempo de bola assim para grudar em jogadores que estão livres ali para receber o passe ou se colocar em alguma posição do campo para temporizar, ou seja, para que o time adversário não chegue muito rápido à área do Sport. Então é um cara que tem um mental e uma parte tática muito bem aguçada e a parte técnica também. Então, para fazer diagonais, assim, abrir bolas nos laterais, tanto na direita como na esquerda, ele consegue fazer bem. Agora temos que ver
aí as condições dele no momento, né, tecnicamente, taticamente. Eu estou dando um recorte aqui do que foi Felipe até um dia desse, até ele começar a cair. Mas eu creio que essa caída é muito mais por algumas circunstâncias do que simplesmente porque ele desaprendeu a jogar futebol ou porque ele entrou em algum declínio por conta de idade ou por conta de saúde mesmo, né? Contusões. Eu acho que foram algumas circunstâncias que não deram certo desde o segundo semestre do ano passado até aqui. Creio que no Sport ele deve ser titular, deve ter uma sequência, e aí Henderson, na minha opinião, não tem que tirar Fábio. O cara que é para sair é Ronaldo. Felipe e Fábio é uma dupla que se complementa muito bem. É uma dupla firme na marcação, é uma dupla que pode gerar muito jogo. São volantes dinâmicos que a gente vem pedindo desde o início aí da temporada, basicamente. São dois volantes que se complementam e isso vai ajudar muito o Sport, porque o Sport hoje precisa desse pulmão no meio-campo para poder funcionar, para que a bola chegue bem ali no Jorginho ou no próprio Alan Ruiz, que deve ser titular no jogo de hoje, nos homens de frente como Wagner Love, Labandeira, Edinho, Juba, que por enquanto está no time, mas o Sport aí deve fazer mais uma contratação para essa ponta direita. O próprio Peglo, que está para ser ainda regularizado, né? Tem essa questão da punição que ele sofreu na Ucrânia. O Sport não quer se meter a cavalo do cão para colocar o jogador e depois sofrer alguma punição, então está com ultra cuidado em relação a esse caso Peglo, que eu acho que deveria ser considerado até no momento da contratação, entendeu? Eu acho que foi uma escorregada aí da parte da diretoria, porque assim, se não estava tudo muito claro, eu acho que outro jogador deveria ser priorizado. Eu gosto de Peglo, acho uma boa contratação, por mais que outros torcedores aí não gostem do jogador, eu ainda acredito que é um jogador que pode se recuperar, que sempre teve potencial e que oferece algumas características que esses jogadores que estão hoje no Sport, principalmente os pontas, não possuem. Então, ele, voltando, né, Felipe pode municiar muito bem esses jogadores e Fábio também, né, aprender muito com o Felipe, que é um jogador de 29 anos ainda, falando da idade dele, é um cara que tem 29 anos, vai chegar aos 30 anos, ou seja, teoricamente está no seu ápice e eu acho que vai agregar muito ao time do Sport. É uma contratação nível Série A. Com certeza, se for bem nesse restante de temporada, é para dar um contrato aí ano que vem de 2 anos, porque joga Série A facilmente. É um jogador que eu sempre gostei e adorei essa contratação quando eu tive acesso a ela, né? Como todo mundo aí na quarta ou foi na quinta-feira. Quando eu acordei, eu já vi logo essa contratação e eu vibrei muito. Vem em baixa para se recuperar no Sport, mas uma vez que ele se recupere, eu acho que vai alcançar os melhores dias que ele teve, principalmente lá no Fortaleza. Era um jogador que, por exemplo, Rogério Ceni gostava muito no Fortaleza. Era titular com ele. Se eu não me engano, quando Rogério Ceni foi para outros clubes, eu lembro aquela curta passagem no Cruzeiro e em outros clubes mesmo, ele tentou levar Felipe, que era um jogador que ele confiava muito e que ele gostava muito, tanto por esse senso tático como por esse senso técnico também. É um volante que tem boas características defensivas e tem ótimas características também ofensivas. Então, ótima contratação do Sport. Espero que ele estreie o mais rápido possível e que Henderson coloque no banco o jogador que precisa ser colocado. A gente vai mostrar o mapa de calor aí de Felipe. Eu vou ter acesso, mas vocês vão ver aí na tela também. Só entrar aqui no meu para poder pontuar para vocês algumas características dele. Então, se vocês observarem aí, esse é o recorte do jogo aí, da principal movimentação dele na temporada até aqui, que foi o jogo do Goiás pela Sul-Americana. Percebam aí que ele é primeiro volante mesmo, percebam que a ocupação de espaço dele se dá na maioria das vezes no campo defensivo, ali no segundo terço, né, na parte central, mas não muito à frente. E percebam também que ele cai lá, ou seja, em algumas oportunidades, não são muitas, porque ele é um camisa 5, ele não é um camisa 8, ele consegue chegar à frente. Então, só para ilustrar para vocês a ocupação de espaço dele, as zonas do campo onde ele atua, ele entra muito na área também, quando o time está em bloco baixo, então ele ajuda os defensores. Então é um jogador que basicamente atua protegendo a sua área, se preocupando primeiro em proteger e ajudar na primeira fase de construção do seu time, mas em algumas oportunidades
chega ao terço final porque é um cara alto, de passadas largas, então muitas vezes ele tem essa facilidade de chegar próximo à área do adversário, beleza? Então, para fechar, esse é Felipe, reforço do esporte que deve ser oficializado nos próximos dias. Obrigado aí por assistirem, qualquer coisa deixem nos comentários aqui e até a próxima live pelo Esporte Tudo e vamos vencer. Tchau! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own